Oi, eu sou o Jean de Oliveira e hoje eu vou fazer mais um videozinho aqui. Eu tava aqui pensando, né? Eu tava ali. Na verdade, eu tava ali jogando Kart Racing Pro. E aí eu tava aqui pensando sobre a dificuldade que é pilotar, né? Eu tava lá. Tinha um tempo já que eu não jogava Kart Racing Pro, eu voltei a jogar ontem. E aí eu tava jogando ali hoje de novo e eu tô mais ou menos uns 6 décimos atrás do meu melhor tempo. E aí eu tava pensando sobre isso, cara. Eu tava refletindo sobre esse tema, né? Que na Fórmula 1, por exemplo, é muito difícil ser ruim. Aí você vai entender o que eu quero dizer. Eu vejo que as pessoas pegam muito no pé de alguns pilotos, né? Por exemplo, o Stroll, o Lance Stroll, o pessoal pega demais no pé dele e fala assim: ah, esse piloto é ruim. E eu vou te falar um negócio, cara. O Lance Stroll tá muito longe de ser um piloto ruim. As pessoas é que elas não entendem o quão difícil é pilotar um carro. Qualquer carro é difícil de pilotar. Agora, se for pegar um carro Fórmula 1, cara, aquilo ali é uma máquina extremamente refinada, muito tecnológica e muito rápida. Entendeu? Põe na sua cabeça isso, ela é muito rápida. Porque tem muita gente que é saudosista, fica lembrando da Fórmula 1 de 30, 40 anos atrás, falando, ah, porque naquela época os carros andavam de lado, que não sei o que e tal. Bacana, mas os carros eram muito mais lentos do que os carros de hoje. Né? O carro de Fórmula 1 daquela época ele é mais ou menos um carro de Fórmula 2 de hoje. Então, assim, os carros de Fórmula 1 eles são muito rápidos. Por mais que eles sejam um pouco mais dóceis, eles são rápidos demais, cara. Então, sabe o que é você ter que reagir a uma máquina fazendo uma coisa, sabe? É igual eu vi há pouco tempo a alguém falar assim que o que limita o desempenho de um carro de Fórmula 1 é o ser humano. Daria para ir mais rápido, mas a gente chega num ponto em que não é mais seguro ir mais rápido e as pessoas não conseguem também, né, desempenhar num nível tão alto. E essa aqui é a questão, nível alto. Outra coisa que as pessoas entenderam é o seguinte, cara, a Fórmula 1 é uma categoria de altíssimo nível. O nível é muito alto. Então, assim, o Stroll é ruim. Cara, só do cara conseguir manter um ritmo de corrida, fazer volta rápida, você pode ter certeza que o cara não é ruim. Tá entendendo? Aquilo ali pro cara. Se o cara for mediano, ele não consegue andar num ritmo forte. E o Stroll consegue andar. Aí tem gente que vai falar assim: ah, mas o Stroll leva um couro do Fernando Alonso, companheiro de equipe dele, não sei o quê. Cara, Fernando Alonso, eu acho que ele é, sem sombra de dúvida, um dos melhores pilotos que a Fórmula 1 já viu. Né? Eu acho que a maioria das pessoas concordam comigo nisso. Então, assim, é óbvio que o Fernando Alonso vai superar o Stroll. O Stroll é um piloto mediano. E o Alonso é um dos melhores. É óbvio que o Alonso vai ser bem mais rápido. E assim, o Alonso, ele não é um piloto melhor porque ele é rápido. É todo um conjunto de características, né? Ele é um cara mais inteligente, mais esperto, né? Ele, ele desempenha a corrida dele com muito mais eficiência que o Stroll. O Stroll pilota bem e tal, mas ele falha, ele toma umas decisões estúpidas e tal. E, e assim, eu entendo, o Stroll realmente é um cara meio mimado, meio voado e tal, mas ele pilota bem. E uma coisa que eu respeito no Stroll é o seguinte, cara. Eu já reparei que o Stroll tá lá por causa do dinheiro, mas ele leva a sério aquilo ali. Ele é um piloto profissional. É diferente de alguns outros pilotos que a gente já viu na Fórmula 1. O cara tava ali só por causa do dinheiro e ele não demonstrava levar aquilo a sério. Aquilo ali era uma brincadeira pra ele, ele tava nem aí pra aquilo. E eu não acho que o Stroll é assim. O Stroll, ele tá lá, ele faz o trabalho dele, bonitinho e tal. E aí, realmente, ele é meio voado e eu acho que o próprio Felipe Massa, eu já vi entrevistas dele falando isso. Teve uma outra pessoa também que falou que o cara é. Ele simplesmente é de uma das famílias mais ricas do Canadá, né? Então a realidade que o cara cresceu e viveu é outra. Então o cara realmente é muito. Ele é meio voado, né? As ideias dele, a forma dele ver o mundo é diferente. Por exemplo, eu sou um cidadão de classe média, fui um cidadão de classe média a vida inteira. Não, eu vejo a vida muito diferente de um cara igual o Stroll. Tipo, eu estudei em escola de povão, andei de ônibus, sabe?
não tenho dinheiro para pilotar carro de corrida, porque se eu tivesse eu seria piloto. Então, assim, a minha forma de ver o mundo é muito diferente da do Stroll. Mas enquanto piloto, eu acho que ele é normal, ele leva aquilo ali a sério, ele faz. Tinha outras coisas que eu queria. Ah, tinha um outro ponto que eu queria dizer: é o seguinte, né? As pessoas falam assim: ah, mas se você olhar a tabela de classificação, o Fernando Alonso dá uma lavada no Stroll. Eu acho que aí tem dois pontos que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: o primeiro é que nem eu falei, o Alonso ele é um dos melhores pilotos que a Fórmula 1 já teve. Então, óbvio que ele vai estar acima do Stroll. A outra questão é o seguinte: eu acho que a zona de pontuação em que a Aston Martin costuma estar, ela produz muitos resultados em que o Stroll não vai pontuar e às vezes o Alonso pontua. Porque às vezes assim, você vai chegar ao oitavo, décimo, nono, décimo segundo, décimo primeiro. Não são posições tão diferentes assim, só que uma pontua e a outra não. Aí você olha no final, assim, você fala, pô, meu cara tem muito mais ponto que o outro. Às vezes a diferença entre os dois nem foi tão grande assim. Mas um conseguia entrar na zona de pontuação, o outro não. Né? E a gente tem que ver o seguinte: entre Stroll e Alonso, tem vários pilotos ali, né? Em questão de nível de pilotagem, tem vários pilotos. Então é natural que alguns pilotos consigam se encaixar entre o Alonso e o Stroll. Normal. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: Stroll merecia estar na Fórmula 1? Né? Eu tô falando sobre. Eu comecei a falar muito sobre o Stroll. Acho que a gente depende um pouco. Se a gente for parar pra pensar que a Fórmula 1 é caríssima e a gente precisa do dinheiro para ter o esporte, então, assim, fazer o quê, né? A Aston Martin provavelmente não estaria lá se não fosse pelo dinheiro do Stroll. Então, tá bom, deixa o carro correr. Agora, o outro ponto de vista que a gente pode ter é o seguinte: a Fórmula 1 deveria ter só os melhores. Então, nesse aspecto, o Stroll não deveria estar lá. Mas, paciência. E tinha outra coisa que eu queria falar. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver se eu. Ah, vou lembrar. Fica para uma próxima. Obrigado aí para você que assistiu e tchau, tchau. Valeu, falou.